1 Reis, capítulo de número 18, verso 41, diz assim: E disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há um ruído de abundante chuva. E subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e inclinando-se por terra, pôs o seu rosto entre os joelhos, e disse a seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. E então disse Elias: volte lá 7 vezes. E na 7ª disse: levanta-se no mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: prepara o teu carro e desce depressa, para que a chuva não te apanhe. E em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu o carro e foi para Jezreel. Diga glória a Deus. Eu quero deixar aqui apenas esse verso 44, que diz assim: a 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. E então disse Elias: sobe e diz a Acabe: prepara o teu carro e desce depressa, para que a chuva não te apanhe. Queridos, quando nós lemos a palavra do Senhor, aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, nós vemos o povo vivendo uma grande idolatria. O povo estava vivendo um período em que eles haviam se afastado de Deus. Eles haviam deixado os preceitos do Senhor e a palavra de Deus. Entrou dentro de Israel um sincretismo, ou seja, uma mistura de adoração, e Deus nunca dividiu a glória dele com ninguém. Deus nunca permitiu que o homem adorasse a ele e adorasse a outro Deus. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor dá a Moisés os mandamentos, está escrito: somente o Senhor adorarás e somente a ele darás glória. E agora, no reinado de Acabe, no reinado de Jezabel, eles começam a implantar ídolos dentro da casa de Israel. Aquele povo que Deus guardou lá no Egito, aquele povo que Deus trouxe pelo meio do deserto, aquele povo que Deus fez entrar na terra prometida, estava agora se envolvendo com outros deuses. E a Bíblia nos conta que Jezabel era cananeia, e ela era lá das terras daqueles homens, aonde adorava vários tipos de deuses, e ali tinha uma entidade por nome de Baal. Esta entidade era adorada por eles como aquele que ajuda mandando chuva, como aquele que ajuda mandando água sobre a terra. Na mitologia grega, Baal mandava chuva, e existia uma deusa por nome de Azera, e Azera era aquela que ajudava na produtividade. Então Jezabel disse: olha, se nós podemos ter um Deus por nome de Baal que manda chuva, nós também podemos adorar a Azera, porque a Azera vai ajudar no crescimento das plantas, a Azera vai ajudar no crescimento da comida, do alimento. Então eles começam a adorar duas divindades: a Baal, que segundo eles governava em cima, e a Azera, que governava embaixo. Deus levanta um homem por nome de Elias e diz: Elias, você precisa sair de onde você está. Você vai até Acabe e vai dizer para ele que só existe um Deus dentro de Israel. Aqui não existe 2, aqui não existe 3, aqui só existe um Deus. E a Bíblia fala que o Senhor levanta Elias, o tisbita, lá da terra de Tisbe, e ele chega diante do rei e diz: olha, até quando vocês vão ficar dessa maneira? Só existe um Deus, e é o Deus a quem eu estou falando aqui agora. Segundo a minha palavra, não vai chover mais dentro de Israel. Segundo a minha palavra, não vai descer nem orvalho. Quando olharam para Elias, acharam: esse homem não é nada, esse daí está maluco, esse daí não sabe o que fala. Irmãos, quando Elias vira as costas, Deus fecha o céu. Quando Elias vira as costas, Deus para de mandar chuva, Deus para de mandar orvalho, Deus para de mandar tudo. Passou o primeiro mês e
não desceu chuva. Passou os 4 meses e não desceu chuva. Passou 1 ano e não desceu chuva. E aí começaram a lembrar de Elias. Começaram a lembrar que alguém disse que o céu ficaria fechado. Passou mais 1 ano e Acabe já estava desesperado. Cadê aquele homem que disse que não ia chover? Cadê aquele homem que disse que não ia cair água? Irmãos, essa seca durou 3 anos e meio. Sabe por quê? Porque quando você anda com Deus, Deus anda com você. Quando você serve a Deus, Deus valoriza a tua adoração. Elias tinha crédito no céu, e quando você tem crédito no céu, você fala na terra e Deus confirma as palavras da sua boca. Nesta manhã, Deus está confirmando a palavra que sai da sua boca. Diga glória a Deus. Elias, ele tinha crédito no céu. E crente, meu irmão, quando ele anda com Deus, a gente tem que ter medo da palavra dele. A gente tem que ter medo até do que ele fala, porque se ele tiver na unção de Deus, Deus pode cumprir através da palavra dele. Nós pregamos aqui semana passada que Deus não mandou Eliseu falar nada com a sunamita. Ele disse: daqui a 1 ano você abraçará um filho. Não foi revelação, não foi profecia, foi a palavra do servo de Deus. E Deus lá no céu disse: eu ando com Eliseu e Eliseu anda comigo. E segundo a palavra do meu servo, essa mulher vai engravidar. Hoje, nesta manhã, eu quero dizer algo para você. Andar com Deus não é só passar luta. Andar com Deus não é só ter confronto. Andar com Deus não é só ter batalha espiritual. Andar com Deus é ser representante de Deus. Nesta manhã, profetiza, porque Deus vai cumprir as palavras da tua boca. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre a tua família. Profetiza sobre o teu lar, porque Deus vai cumprir a palavra da sua boca. 3 anos e meio, as gramas começaram a ficar amarelas. 3 anos e meio não brotava nada da terra, porque se não tem chuva vai ter seca. Se não tem chuva não vai brotar nada. Irmãos, 3 anos e meio de grande miséria. Deus falou: Elias, levanta agora e apresenta diante de Acabe de novo. Elias chama eles para o Monte Carmelo, e lá no Monte Carmelo tinha 450 profetas de Baal, e tinha 400 de Azera. Eram 850 profetas naquele dia. E Elias disse: olha, vocês já viveram 3 anos e meio de seca. Vocês já viveram 3 anos e meio sem água, sem orvalho, sem nada. No capítulo de número 19, a Bíblia diz que Elias reúne esses idólatras, chama para o Monte Carmelo e diz: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Se é Baal que é Deus, sirvam a Baal, mas se Deus é Deus, sirvam a Deus. Elias disse: nós vamos fazer um negócio aqui. O Deus que responder com fogo, esse é Deus em Israel. O Deus que manda fogo do céu, é esses que vocês vão adorar. E crente entende de fogo. Diga glória a Deus. Crente entende de fogo, porque os olhos do seu Deus são como chamas de fogo. A palavra de Deus é como fogo. A Bíblia diz que ele tem os pés como um latão reluzente. Elias foi para o Monte Carmelo, e a Bíblia diz que Elias falou para os profetas: vocês vão clamar primeiro a Baal, vocês vão se humilhar diante de Baal. Até o meio-dia será o período máximo para vocês, e depois do meio-dia eu vou clamar a Deus, e vocês vão saber quem é Deus na terra de Israel. Vocês vão saber quem é Deus. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Vocês vão saber quem é Deus. Diga glória a Deus. Elias permitiu eles ficarem até o meio-dia, e a Bíblia diz que eles fizeram de tudo, todo tipo de macumba, todo tipo de feitiço, todo tipo de coisas que ele podia fazer, e Baal não respondia com nada. Aí Elias começou a zombar deles: clame mais alto, façam mais alto, gritem mais alto. Quem sabe Baal não está dormindo,
Quem sabe Baal não está viajando. Irmãos, se Baal durante 3 anos e meio não respondeu nem com água, ainda mais com fogo. Mas Elias disse: saiam daí, porque chegou a hora que eu vou orar a Deus. Elias removeu aquele mal que estava sobre o altar, levantou um altar a Deus, colocou lenha, colocou madeira, e a Bíblia diz que depois Elias disse: joguem água na madeira, desçam água até que a água corra em volta do altar. E Elias começou a clamar a Deus. Irmãos, foram poucas palavras. Quando a oração de Elias subiu, Elias disse: Senhor, mostra que tu és o Deus de Israel e mande fogo neste lugar. A água virou gasolina, mas aquele altar pegou fogo. Diga glória a Deus. Aquele altar, aquela madeira molhada, e quem mexe com lenha sabe, quem trabalha com carvão sabe, madeira molhada não pega fogo. Mas naquele dia, pela minha fé, aquela água virou combustível, aquela água virou gasolina. Foi Elias terminar de orar, Deus mandou fogo e o altar pegou fogo. Todos em Israel teve que dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Conta a palavra que Elias falou: olha, vocês já sabem que Deus aqui é Deus e Baal não é nada. Agora o problema da chuva, Deus vai resolver este problema. O problema da chuva, Deus vai sanar este problema agora. A Bíblia diz que Elias vai para o monte, e Elias falou: olha, Acabe, é melhor você correr, porque eu estou escutando um ruído de grande água. Eu estou escutando um ruído que está vindo muita chuva de Deus por aí. E se você não correr, você vai pegar chuva. Se você não correr, vai molhar roupa. Se você não correr, vai molhar o cabelo também. A Bíblia vai dizer que Elias vai para o monte e ele coloca a cabeça entre os joelhos. Ele vai orar numa posição de humilhação. Ele vai orar e ele vai dizer: Senhor, mostra para Israel que Baal não responde com água e nem com fogo, mas o Senhor responde com fogo e responde com água. Ele começa a orar, ele começa a buscar a Deus. A Bíblia fala que tinha um homem, e esse homem era servo de Elias. Quando Elias ora a primeira vez e diz: vai lá e vê se você vê algum sinal. Aquele homem no monte olha para um lado, olha para o outro e não vê nada, e ele volta: Elias, eu não vi nada. Elias continua orando e diz: volta lá de novo. E a Bíblia diz que ele vai olhar para um lado, ele vai olhar para o outro e não vai ver nada. E por assim ele voltou 6 vezes. Na 7ª vez Elias disse: volta lá, porque já tem sinal de Deus na terra. Quando ele olha, a Bíblia diz que ele vê uma pequena nuvem. E Elias diz: tudo bem, você vê uma nuvem, e o que você vê? Ele disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de a mão de um homem. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse: então se prepara, porque a nuvem é pequena, mas tem a mão de Deus. E se tem a mão de Deus, vai ter chuva. Se tem a mão de Deus, vai ter chuva. Levanta a mão para cima e dê glória a Deus. Aquele homem não precisava ir lá 7 vezes. Na primeira vez a nuvem já estava lá. E é sobre isso que eu quero pregar aqui nesta manhã. Não despreze os pequenos sinais que Deus está te dando. Não despreze os pequenos sinais que Deus está te entregando. Para aquele homem, aquela nuvem era muito pequena. Para aquele homem, aquela nuvem era insignificante. Agora pense bem, era uma nuvem do tamanho da mão de um homem, um pouco maior do que a minha mão. Como é que uma nuvem do tamanho da mão de um homem vai chover em todo Israel? Como é que uma nuvem do tamanho da mão de um homem vai fazer chover em todo o território? E eu vim aqui nesta manhã em nome de Jesus para te dizer: Deus não precisa de grandes coisas para manifestar o seu desejo. Deus não precisa de grandes coisas para manifestar a sua graça. Pode ser pequeno, mas se Deus quer, Ele faz o milagre dele. Nesta manhã, seguro que é pequeno,
grande. Deus fará grande. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Segura o que é pequeno, cuida do que é pequeno, porque amanhã vai ficar grande. Diga para alguém que está do lado: Deus está falando com você. Nós somos chamados a olhar para coisas grandes. Nós somos chamados a olhar para coisas que são enormes diante de nós. Queridos, tudo que é grande um dia é pequeno. Tudo que é grande um dia foi pequeno. Não existe coisas grandes se ela primeiro não for pequena. O que começa grande, meu irmão, não vai ter duração, não vai ter validade. Mas aquilo que é pequeno, Deus pega o pequeno e faz grande. Aquele sinal era pequeno, mas Elias ouvia um ruído de grandes águas. Talvez eu falo com pessoas que têm um projeto pequeno. Talvez eu falo com pessoas que têm um salário pequeno. Talvez eu falo com pessoas que fazem um negócio pequeno, ou que tem um comércio pequeno. Mas não despreze o que é pequeno, porque se tem a mão de Deus, está vindo um ruído de grande chuva. É bênção para a tua casa, é bênção para a tua família. Glorifica o Senhor nesta manhã. É pequeno, mas ficará grande. É pequeno, mas será maravilhoso. Diga glória a Deus. Nós temos vivido dias que as pessoas olham para o que é grande e já quer o que é grande. Tem livros que você compra na livraria: como ser um grande homem, como ser um grande empresário, como ser um grande doutor, como ser um grande pai, como ser uma grande mãe. Irmãos, não dá pra gente queimar etapa. Só pode ser grande quem passou pelo processo de crescimento. Diga glória a Deus. Pode bater as palmas para Jesus, porque Deus está falando conosco aqui hoje. Deus está falando conosco aqui hoje. Diga glória a Deus. Nós não podemos querer coisas grandes sem que ela passe por crescimento. Tem gente que quer chegar numa empresa hoje e quer ser chefe. Primeiro você vai ter que ser empregado, meu irmão. Tem pessoas que até casou agora e quer falar de casamento. Pode falar de casamento uma pessoa que tem 20, 30 anos de casamento. Aí sim você pode ouvir esse papai, essa mamãe. Mas casou ontem e quer falar de casamento, você ainda está crescendo. Diga glória a Deus. Existem pessoas que chegam numa empresa e já quer comparar salário. Fulano ganha tanto e o ciclano ganha tanto. Ele ganha porque ele tem tempo de emprego, ele tem experiência, ele venceu as crises naquele emprego e ficou ali. Você está chegando agora, mas Deus está dizendo: não despreze o que é pequeno, porque o que é pequeno é um sinal que pode ficar grande. Levanta a mão para cima e dá glória a Deus. Pode bater palmas e dá glória. Pode bater palmas e dá glória, dá glória, dá glória, dá glória a Deus. Aleluias. Grandes realizações vêm através de pequenos gestos. Diga glória a Deus. Grandes realizações vêm através de pequenas coisas. Lá no Brasil nós temos uma loja. Aqui tem muitas lojas de eletrodoméstico, de sofá, de cadeira, de geleira, de arca. Mas no Brasil nós temos lojas que operam em todas as províncias. Tem Casas Bahias, tem Ricardo Eletro, tem Ponto Frio. São lojas que as pessoas vão. E quando a gente vê a história daquele vendedor da Ricardo Eletro, a gente fica assim estagnado. Porque ele vendia saco de laranja na beira da estrada. E daqui a pouco ele começou a ganhar dinheiro. E depois que ele começou a ganhar dinheiro, ele montou um topa-tudo. Topa-tudo no Brasil é quando você tem móveis usados e você chega ali, troca por outro móvel e troca por outro, e ali tem móveis usados. Daqui a pouco ele saiu dos móveis usados e começou a abrir lojas de móveis novos. Hoje está entre as lojas mais concorridas do Brasil. Ei, para ser mais rápido, aqui mesmo nós temos o KFC. Se você olhar a história do dono do KFC, você vai ficar impressionada, porque este homem, quando ele era novo,
O pai chegou em casa doente, e a Bíblia vai dizer, olha para cá, que tudo é possível aquele que crê. Quando o pai dele chegou em casa doente, passou poucas horas, o pai do dono do KFC morreu. A mãe era crente devota, era fervorosa como você. Ela foi para o trabalho, começou a trabalhar e ficava dias fora de casa para trabalhar. Passou poucos dias, esse homem começou a cuidar dos irmãos, e com mais ou menos 12 anos de idade, o dono do KFC já cozinhava para os seus irmãos, porque a mãe ficava muito tempo fora de casa para ganhar sustento. Passou um tempo, a mãe dele casou, mas ele começou a dar mal com o padrasto e saiu de casa. Aos 20 anos de idade ele já estava casado, a esposa o abandonou, ele teve 3 filhos, o primeiro filho morreu e sobrou 2 filhas. A miséria foi tão grande que a esposa do dono do KFC teve que voltar para a casa da sogra. Ou seja, aos 20 anos ele já estava separado, ele ganhou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro. Quando ele tinha 62 anos de idade, ele estava vivendo dentro de um carro, ele não tinha casa, ele vivia dentro de um carro e ganhava $105, $105 de aposentadoria, mas para ele aquilo era muito pouco, aquilo para ele era algo terrível. Sabe o que ele fez? Ele ganhava $105 e pediu $87 emprestado. Aqueles $87 que ele pediu, ele começou a comprar frango, ele começou a comprar chicken, ele começou a comprar galinha, e ele começou a preparar. Segundo a história dele, ele ia de casa em casa oferecendo frango frito, ele ia de casa em casa oferecendo o frango dele. Durante 2 anos ele andou vários estados da América vendendo frango na porta de um, na porta do outro. Depois de 2 anos, todos já tinham comido do frango dele, todos já tinham comido aquele frango gostoso. Isso aos 62 anos de idade. Quando ele fez 72 anos de idade, ele e um amigo montaram um restaurante, e esse restaurante que eles montaram, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, olhem para cá, que tudo é possível aquele que crê. Eles montaram um restaurante, ele e um amigo. A palavra KFC significa country, que é o nome da cidade. Olha para você ver, o F de friend, que é de amigo, e o C, que significa chicken. KFC, K, o nome da cidade que ele morava, o F, amigo, e o C, frango. 2 amigos montaram um restaurante. Aos 72 anos de idade, ele vendeu essa franquia por milhões e milhões de dólares, mais de $2 milhões. Quem só tinha $87, mas ele, segundo a história, ele pensou até no suicídio. Segundo a história, ele quis se matar, mas ele pegou $82 e foi comprando frango, foi comprando frango. Se você for em Angola, lá tem KFC. Se você for em São Paulo, lá tem KFC. Se você vir em Moçambique, aqui tem KFC. Se você for lá na Europa, tem KFC. Porque o pequeno sinal é sinal de uma grande chuva. Deus está dizendo: vença, 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 porque Deus está te autorizando você a vencer. Tá aí, K, o nome da cidade, F, amigo, C, chicken, frango. Aquele homem cresceu porque era um sinal que vinha um grande ruído de bênção. Ele começou a ficar rico depois de 62 anos de idade, gente. Com 72 anos, com 74 anos, ele vendeu a franquia dele por $2 milhões. Eu não vim aqui falar de frango e nem vim aqui falar de dólar. Eu vim aqui para dizer para você: não despreze as pequenas coisas. Hoje você está com coisa pequena, mas quem dá valor às coisas é você. Quem diz o preço do que você tem é você. Se você acha que o que você tem valor, prossiga nessa fé, porque Deus vai reconhecer o valor daquilo que você tem. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Diga para alguém: guarde as pequenas coisas, porque Deus pode estar nelas.
Salmos 37, verso 16 diz: mais vale o pouco que o justo tem do que a riqueza de muitos ricos. Mais vale o pouco que o justo tem do que a riqueza de muitos ricos. O que você tem hoje é pequeno. Ah, irmã Isabel, eu mexo com fardo, consigo comprar por mês um fardo para vender. Eu quero te dizer, amanhã você pode ser dono de loja e ter uma loja aqui na Eduardo Mondani. Hoje você pode dizer, irmã Isabel, meu negócio é tão pequeno, eu estou lá na minha casa vendendo isso, vendendo aquilo, ninguém passa por lá. Amanhã você pode estar dentro de um shopping vendendo algo, porque Deus, Ele dá pequenos sinais para quem tem uma grande fé. E conta a palavra que Elias disse: essa pequena mão vai vir uma grande chuva. E Deus está dizendo, nesse pequeno sonho vai vir grandes realizações. Essa pequena fé vai te trazer muitas coisas. Deus gosta de coisa pequena, diga glória a Deus. Deus se manifesta em coisas pequenas. E eu selecionei aqui, eu anotei, porque tem hora que vai descendo um mistério assim, eu tenho que pegar a caneta e anotar. Deus estava na vara de Moisés, no cajado de madeira. O Senhor estava lá e disse: Moisés, toca, porque o mar vai se abrir. A Bíblia diz que Sansão matou 1000 homens com uma queixada, um queixo de jumento. Sabe quando um animal morre, fica só o osso? A Bíblia diz que Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. A Bíblia vai dizer que quando Eliseu chegou na casa daquela viúva, Eliseu disse: o que a senhora tem? A tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. Você percebe que Deus trabalha com o que é pouco? Diga glória a Deus. Deus trabalha com o que é pouco, diga aleluia. Ei, o menino, quando Jesus estava pregando, esse menino, quando Jesus estava pregando, ele não tinha nada, mas a multidão estava faminta. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, um pouco que multiplicou para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ainda sobrou 12 cestos cheios. Irmãos, isso daqui é para quem estava desmotivado, porque se a gente vê esse homem que ia lá e falava: Elias, não vejo nada. Voltou de novo: Elias, não vejo nada. Voltou de novo: Elias, não vejo nada. Tem gente, minha irmã, que ele nunca vai ver nada. Então Elias disse: mas como assim você não está vendo nada? Aí ele fala: desde a primeira vez eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse: meu querido, você andou 7 vezes à toa, porque desde a primeira vez essa nuvem já estava lá. Existem pessoas que vão andar do seu lado, minha irmã, mas não tem a mesma fé que você tem, não tem a mesma credibilidade que você tem, mas ele não precisa ver. O importante é que você escuta: eu estou vendo ruído de grande chuva, e é chuvas de bênção, é chuva de prosperidade, é chuva de multiplicação, é chuvas de vitória. Diga glória a Deus. Quando você, eu já vou finalizar aqui, quando você começar a valorizar os pequenos gestos, você vai chegar a lugares muito grandes. Eu não, acho que eu nunca comentei com vocês. Sabe como eu cheguei na África? Fazendo café. Irmãos, uma certa feita, a Cíntia e o pastor Nilson era pastor lá na minha província, em Minas Gerais, que eu sou mineira, de Belo Horizonte. E ela falou, eu ia nas vigílias, era uma jovem comum, nunca tinha andado para lugar nenhum. Ela falou: irmã, você pode vir aqui me ajudar a cadastrar os membros? Porque lá na minha província tinha 600 membros. 600 membros. Então era mais de 20 folhas com nome de membro, sabe? E aí eu fiquei ali, não sabia digitar rápido, eu ficava catando as letras assim nos teclados. Mas ela teve paciência comigo, eu fiquei ali. E fiquei conhecida ali na sede, ajudando a irmã Cíntia, o pastor Nilson. Daqui a pouco me chamaram e falavam: Isabel, você sabe fazer café? Eu falei: sei. Você gosta forte, você gosta fraco, doce? Como é que você gosta? Eu sei fazer café. Irmãos, fiz o café o primeiro dia, eles tomaram. Aí fui fazendo café no outro dia. Meu negócio era fazer café.
uma irmã que talvez ela vai me escutar pela internet, muito minha amiga. Ela me tirou lá de baixo e falou: vem trabalhar aqui do lado de cima, que tinha umas salas administrativas. Aí eu ficava o dia inteiro contando o dízimo, somando, né, para fazer a contabilidade da igreja, porque eram 600 membros, então era muita folha de dízimo, a gente tinha que contar aquilo para contabilidade. E ela falava: Isabel, desce lá na cozinha da igreja, faz um café. Irmãos, hoje eu percebo que se eu falasse: fazer café o quê? Eu não vou fazer café não, deixa isso daí para quem quer fazer. Se eu desprezasse o café, eu não estaria pregando aqui hoje para vocês. Aí fui fazendo café, daqui a pouco eu comecei a prestar para outras coisas. Comecei a prestar e um dia alguém me indicou, disse: olha, tem uma jovem lá em Minas, ela tem 20 e poucos anos, ela prega, chama ela para pregar aqui. Irmãos, preguei na sede mundial. Quando eu desci do altar, a secretária da África, que na época era a irmã Priscila Leal, ela disse: irmã, você tem coragem de ir para a África? Eu falei: coragem eu tenho, só não tenho dinheiro para chegar lá, mas coragem eu tenho. Ela disse: então, irmã, me dá seu contato, assim, nós vamos programar para a irmã ir para um país da África. Irmãos, tudo começou através de um café. É isso que eu quero dizer para você: não despreze as pequenas coisas. Às vezes você vai trabalhar no emprego que você vai ganhar menos do que 4.000, que é o salário mínimo desse país. Mas não despreze, porque alguém pode falar: ela aceitou por 4, mas ela merece 10. Ela aceitou por 4, mas ela merece muito mais. Então a palavra que eu tenho para você é essa: não despreze as pequenas coisas. Não despreze as pequenas coisas. Diga glória a Deus. Fique de pé. E ontem, só para finalizar, para falar sobre pequenas coisas, eu fui vendo frases sobre pequenas coisas, e uma frase chamou muita atenção: os melhores perfumes estão nos pequenos frascos. Eu estive na França, fiquei um tempo na França, e eu ganhei um perfuminho, chama Valentino. Depois você procura na internet. Aquele perfuminho é desse tamanhozinho. Tanto que nos primeiros anos de casamento eu usava, acho que até o Átila se apaixonou mais por causa daquele cheiro lá do perfume, que eu usava muito, então acho que ele ficava cheirando: ai, tô apaixonado. Aí o perfume acabou, mas o amor continuou. Mas é um frasquinho quadradinho assim, irmãos, pequeno, a metade disso daqui, ó. Mas pensa num perfume poderoso. Você coloca um pinguinho aqui, você sai cheirando essa avenida daqui, lá no Hospital Central, que é um cheiro maravilhoso. Os pequenos perfumes estão nos frascos menores. E é isso que você vai levar para casa. Eu não vou desprezar as pequenas coisas, porque delas tem coisas grandes atrás delas. A nuvem era do tamanho da mão de um homem. Mas como uma nuvem aqui vai chover no território inteiro? Para concluir essa palavra, o céu enegreceu, começou a dar vento para todo lado e veio grande chuva. Hoje você está embaixo, mas amanhã você estará em cima. Põe a mão no seu coração.